Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. Regresso então para mais um vídeo de matemática da disciplina de matemática do 11º ano, no tema da Geometria Analítica 2. Neste vídeo vou então explicar-vos como podem fazer a interseção de dois planos e determinar então a reta de interseção desses mesmos dois planos. Temos então aqui a questão, qual é a interseção dos planos? E temos aqui o plano alfa, definido como 2x menos 3y mais z igual a 2, e temos ainda um segundo plano, o plano beta, cuja sua equação geral é x menos 2y menos z igual a 1. Qual é então a interseção entre esses dois planos? Bem, o primeiro aspecto que vocês deverão procurar neste tipo de exercícios, assim, é verificar se os planos são ou não paralelos. Quer dizer, verificar, vou então escrever aqui, verificar se alfa é então paralelo a beta. Isso é que vocês deverão ter que verificar imediatamente, porque pode não haver interseção. No caso de os planos forem estritamente paralelos, então a interseção não existe, ou a interseção poderá ser o próprio plano, isto no caso dos planos forem coincidentes um com o outro. Daí vocês deverão verificar imediatamente, em primeiro lugar, se os dois planos são paralelos. Então, como é que verificamos se os planos são paralelos? É simples, não é? Extraímos os vetores normais dos planos e vamos então verificar se esses vetores são ou não vetores colineares. Bem, vou então aqui à equação do plano alfa e vou extrair o vetor normal. Se vocês estão recordados da equação geral de um plano, ela é ax mais by mais cz mais então uma determinada constante igual a zero, onde estes coeficientes de x, y e z são então as coordenadas do vetor normal ao plano, que obviamente lhe é perpendicular. Bem, então olhando aqui para o plano alfa, eu vou extrair o vetor, então terei aqui o vetor normal do plano alfa, há de ter de coordenadas, fazendo a extração direta, 2, menos 3 e 1. Vou também extrair o vetor normal ao plano beta, então terei aqui normal de beta, será então igual, tem um x, então há de ser 1, depois menos 2 e depois ainda menos 1. Como é que poderemos verificar se os vetores são colineares, ou seja, se n de alfa há de ser então igual a uma constante vezes o vetor normal de beta? Se existir uma constante de tal forma que as coordenadas sejam proporcionais, obviamente que essa constante terá de pertencer ao grupo dos números reais, mas não pode ser nula. Quer dizer, não pode ser zero. Se existir uma constante de tal forma que as coordenadas sejam proporcionais, né, então nós provamos que os vetores são colineares. Isto assim na prática faz-se rapidamente, dividindo então as mesmas coordenadas, ou seja, pegarmos aqui no 2, dividirmos por 1 e esta razão, se manter para as outras coordenadas do vetor normal, os vetores serão colineares. Caso essas razões sejam diferentes, então não serão colineares. Então vamos verificar se 2 sobre 1 é igual a menos 3 sobre menos 2 e como podem ver já falha aqui, né? Há de ser diferente. Então nem me vou preocupar em fazer mais, porque isto tem de ser tudo igual para que os vetores sejam colineares. Logo, alfa não é, se os vetores não são colineares, paralelos não serão, então alfa não é paralelo a beta, quer dizer, os dois planos não são paralelos. Se não são paralelos, então ficamos reduzidos a duas situações. Se não são paralelos, vão se intersetar, né? Os planos são superfícies infinitas. Agora, podem-se intersetar na perpendicular, quer dizer, podem ser assim perpendiculares, isto investigando as posições, né? Podem ser assim perpendiculares, né? Intersetam-se, mas assim num ângulo de 90 graus, teria então aqui alfa e beta. Como é que eu posso verificar se são perpendiculares? O produto escalar, né? Reparem aqui que os vetores normais ao plano, quer dizer, o normal de beta é perpendicular ao plano beta, teria assim aqui o vetor normal de beta, e já o vetor normal de alfa é perpendicular ao plano alfa, ou seja, se
os planos são perpendiculares, os dois vetores normais também serão perpendiculares, e então, no caso de alfa ser perpendicular a beta, o produto escalar entre os dois vetores terá de ser igual a zero. Então eu já sei que eles se vão intersetar, apenas estou à procura da posição. Serão ou não perpendiculares. Vou então proceder ao cálculo do produto escalar. Vou fazer o cálculo do produto escalar. Eu tenho aqui os dois vetores, né? E o produto escalar entre o vetor normal de alfa e o vetor normal de beta é dado então pelo produto, né? Já falei disto em vídeos anteriores, é dado pelo produto entre as suas coordenadas. Quer dizer, a soma dos produtos das mesmas coordenadas. Então terei 2 vezes 1, mais terei então menos 3 vezes menos 2, mais 1 vezes menos 1. E vou então calcular a soma destes produtos. Teria aqui 2, menos com menos dá mais, né? 3 vezes 2 dá 6, então teria 2 mais 6, e 1 vezes menos 1 há de dar menos 1, e como podem reparar, eu nem me vou preocupar em fazer o cálculo, é diferente de 0. E então se o produto escalar é diferente de 0, logo o plano alfa não é perpendicular a beta. Eu então agora vou procurar a reta de interseção, porque se os planos não são perpendiculares e não são paralelos, né, intersetam-se sobre uma reta. Então é essa reta que eu vou procurar agora, e é essa reta que eu me proponho neste vídeo a explorar a estratégia para determinarmos essa reta de interseção. Vou então aplicar essa mesma estratégia aqui. Nós temos aqui uma situação deste tipo, quer dizer, temos aqui o plano alfa, e depois temos o beta que lhe será oblíquo, ou seja, há de o intersetar, né, assim de forma oblíqua, né, há de o intersetar assim de forma oblíqua, e cuja reta de interseção há de ser assim, esta reta, né, onde os planos se intersetam, que eu vou designar como R. Como é que podemos determinar a equação desta reta R? Eu vou então retomar as equações do plano. Sei que a equação do plano alfa estava ali descrita, é 2x menos 3y mais z igual a 2, então vou colocar aqui 2x 13y, eu já me perdi aqui, ou seja, menos 3y mais z igual a 2, menos 3y mais z igual a 2, e tenho assim a equação do plano beta, cuja equação é x menos 2y menos z igual a 1, ou seja, x menos 2y menos z igual a 1. Como é que então, qual é a estratégia para nós determinarmos a reta de interseção? Há várias formas de fazer isto, há várias formas, não só uma, mas várias. Eu neste vídeo vou passar aquela que eu uso não que eu uso para mim, eu às vezes resolvo para mim de uma maneira e explico aos alunos de outra. Eu vou passar neste vídeo a estratégia que eu uso para explicar como é que se determina a reta aos meus alunos, que é diferente daquela que eu uso para mim. Vou então passar-vos esta, que eu acho que para um aluno que está a ver isto pela primeira vez, acho que é a forma mais segura de fazer esta interseção. Eu vou então para terminar essa reta de interseção, e reparem que eu para definir uma reta preciso unicamente de determinar 2 pontos dessa reta. Através desses 2 pontos eu conseguirei depois apresentar a reta, ou na forma vetorial, ou na forma de equações cartesianas. Então vou-me propor, né, vou determinar, aqui a primeira parte da estratégia é determinar 2 pontos da reta R, que é a tal reta de interseção entre esses planos. Como é que eu vou então determinar 2 pontos dessa reta? Eu vou atribuir 2 valores à variável x. Podia obviamente fazê-lo para y ou para z, mas costumo fazer para x. E então vou colocar aqui se x for igual a 0. E vocês já devem estar a pensar assim, bem, mas eu posso andar aqui a dar assim valores a x? Podem, não há problema nenhum. Só não poderiam fazer no caso em que o plano alfa fosse algo do tipo x igual a a, ou seja, a sua equação fosse simplesmente x igual a a, ou seja, eu ter um plano que intersetasse
perpendicular ao eixo do x, né, e que o intersetasse, que fosse perpendicular e que o intersetasse naquela abscissa A, e então teria esta forma deste plano. Obviamente que se o plano fosse x igual a A, eu não posso atribuir um valor de x diferente deste A. Mas, como nestes planos vocês nunca terão um plano à partida, né, deste tipo, então poderão dar os valores que vocês quiserem a x. Não há problema nenhum. Podem mesmo inventar os valores que quiserem para x. Sendo o plano superfície infinitas, né, x igual a 0, há de sempre pertencer ao plano. O plano há de ter um ponto com x igual a 0, caso não seja um plano deste tipo, ok? Por isso podem dar valores a x, não há problema nenhum, podem dar um valor a y, podem dar um valor a z, para começar, obviamente. Claro que não podem chegar aqui e dar um valor a y, a x e a z e então considerarem isso como um ponto. Obviamente que isso não podem fazer. Apenas podem dar um valor a uma das incógnitas e depois tentar, através desse valor, determinar o y e o z, que é isso que eu vou fazer aqui nesta apresentação. Vou então considerar x igual a 0 e vou substituir aqui na equação do plano alfa o x por 0. Claro que 2 vezes 0 dava 0, então ficava reduzido a ter menos 3y mais z igual a 2. E claro que no plano beta eu também vou à procura, obviamente, de um ponto onde a abscissa x é igual a 0. E então, substituindo no plano beta o x por 0, ficarei então com a equação reduzida a menos 2y menos z igual a 1. Eu agora vou resolver este sistema de modo a determinar y e z e dessa forma encontrar um ponto cujas coordenadas eu já sei, ou seja, já estou a implicar que a coordenada desse ponto que vou designar como P1 há de ter abscissa 0 e depois vou-me então propor a determinar a ordenada e também a cota, resolvendo este sistema. Vou então resolver este sistema pelo método de substituição. Né? Vou, por exemplo, pegar na primeira equação e vou isolar o z, ficaria então com z igual a 2 mais 3y, e vou então substituir agora o z, ou melhor, esta expressão que define z na equação de baixo, então ficaria com menos 2y, menos, abrir parênteses, 2 mais 3y igual então a 1, e vou continuar a resolver o sistema. Ficarei então aqui na primeira equação, não vou tocar, e vou resolver aqui a segunda, teria então menos 2y, aqui propriedade distributiva, menos 1 vezes 2 dá menos 2, menos 1 vezes 3y dá menos 3y, isto igual a 1, e vou resolver esta equação em ordem a y. Menos 2y menos 3y, hei de ficar com menos 5y, o menos 2 some 2 aos dois lados da equação, e então hei de ficar com 1 mais 2, né? Menos 2 ao passar para o segundo mesmo fica positivo, e o mais 2 vou já colocar assim aqui 3, vou já colocar 3, e então farei aqui, ok, igual a 3, o que quer dizer que esta ordenada será y igual a menos, né? Vou dividir agora tudo por menos 5, então terei y igual a menos 3 quintos. Uma vez então descoberta a ordenada, eu vou substituir, né, o valor de y na equação onde tinha definido o z, ficando então, vou até pegar assim aqui, e então terei z igual a 2 mais 3, abrir parênteses, né, e vou colocar menos 3 quintos. Vou continuar a resolver o sistema, isto agora será equivalente a ter, aqui multiplicamos as frações, então vou ter z igual a 2, 3 vezes menos 3 vai dar menos 9 quintos, e terei aqui y, para já não vou colocar, para fazer aqui esta diferença tenho que reduzir ao mesmo denominador, multiplicando obviamente esta fração, numerador e denominador, por 5, e então obterei que z igual a 5 vezes 2 dá 10, né? 10 quintos menos 9 quintos, o que neste momento já tenho obtidas então a ordenada e a cota. Sei que então x vai ser igual a 0, né? Foi isso que eu impliquei. Sei que y há de ser igual a menos 3 quintos, e sei então que a cota há de ser igual a 10 menos 9, obviamente, que há de dar 1 quinto. Então este meu ponto o primeiro ponto que eu achei desta reta terá de coordenadas 0, depois menos 3
quintos e a cota há de ser 1 quinto. Vou-me agora propor achar um segundo ponto. Como é que eu acho um segundo ponto? Vou dar um novo valor a x. E então vou colocar aqui se x for igual a 1. E então vou colocar assim, se x for igual a 1, e vou resolver novamente o sistema. Colocarei então aqui as equações, vou retomar então as equações do plano alfa, que seriam 2x menos 3y mais e igual a 2, ou seja, 2x menos 3y mais e igual a 2, e aí tenho que a equação do plano beta, 2 pontos, né? Seria x menos 2y menos z igual a 1, ou seja, x menos 2y menos z igual a 1, e vou agora nestas duas equações substituir a abscissa, substituir por 0 para achar o primeiro ponto, para achar o segundo vou substituir por 1, poder substituir por outro valor qualquer, não há problema. E então substituindo x por 1 vou ter 2 vezes 1 que é 2, menos 3y mais z igual a 2. Na segunda equação, substituindo também o x por 1, vou ter 1 menos 2y menos z igual a 1. E desta forma vou resolver o sistema. Reparem que estes dois podemos cancelar com este, visto serem termos iguais de lados diferentes da equação. O mesmo posso cortar com este 1. Isto nem sempre acontece, obviamente, aqui aconteceu. Então, se aconteceu, aproveitamos, não é? Então, isto está de ser equivalente. Ficarei, então, reduzido a menos 3y mais z igual a 0. E aqui, menos 2y menos z igual a 0. Vou agora resolver o sistema. Vou pegar, por exemplo, na primeira equação e vou resolvê-la em ordem a z. Ficarei então com z igual a menos 3y. Substituindo na equação de baixo, terei menos 2y. Simétrico de z, né? Há de ser mais 3y. Resolvendo então o sistema, agora, quer dizer, isto vai dar y e z terão que ser 0, né? Obviamente, mas resolvendo mesmo isto, passaria então para o primeiro membro, ficaria com menos 2y, menos 3y igual a 0, o que será então equivalente a ter menos 5y igual a 0, o que, óbvio, que y terá de ser igual a 0, e se y é igual a 0, z também há de ser 0, e lembrem-se que eu dei x igual a 1. Então tenho aqui o meu segundo ponto. Tenho o meu segundo ponto, ou seja, o ponto 2 terá de coordenadas x1, y0 e z0. Agora, visto que já tenho 2 pontos da reta, estou em condições de criar a equação da reta que me apetecer, basicamente que me apetecer. Tenho aqui P1 tem de coordenadas 0, menos 3 quintos e 1 quinto. Então vou colocar aqui P1 tem de coordenadas 0, menos, a minha memória vai-me falhando um bocado, não é? Menos 3 quintos e 1 quinto. Ou seja, menos 3 quintos e 1 quinto, e com estes 2 pontos eu vou criar a equação da reta, que, por exemplo, vou colocá-la, até vou apresentar as duas, vou apresentar a forma vetorial, não teria de o fazer, basta apresentarem uma forma, aqui não é descrito, mas vocês na vossa resposta podiam ter algo pedido do género, apresenta na forma vetorial ou apresenta as equações cartesianas, e aí teriam obviamente que colocar nessa forma. Eu vou aqui apresentar a equação vetorial, x, y, z, né? Será assim um ponto, ou seja, P1, né? Por exemplo, vai ser as coordenadas aqui de P1, mais K, e depois terei de colocar aqui as coordenadas do vetor P1, ou seja, do vetor que dirija a reta. Este ficou assim um bocado estranho, eu vou colocar aqui assim a forma mais genérica e depois faço o enquadramento. Penso que ficará menos confuso. Aqui ficarão então as coordenadas de um ponto, Px, Py e Pz. Reparem que eu tenho um ponto da reta, então posso escolher, né, ou este, mais K, e depois ficam aqui as coordenadas do vetor R1, R2, R3, sendo que o vetor R é um vetor que dirige a reta. Isto obviamente com um K pertencente então a R. Ok? Para eu colocar assim na forma vetorial, eu vou ter que criar o vetor, né? Obviamente, terei que criar o vetor da reta, mas reparem, tendo 2 pontos é fácil criar o vetor, porque, por exemplo, o vetor P2, P1, né? Há de me dirigir a reta, são 2 pontos da reta, como tivessem a reta que passa no ponto AB, né? Passa nos pontos A e B, vocês terem assim uma reta, passa então aqui no ponto A
e no ponto B, o vetor AB, né, dirige a reta, vai ter a direção da reta. Então, eu tendo 2 pontos, consigo criar sempre um vetor que seja diretor da reta. Então, este vetor P2, P1 é calculado com uma diferença entre 2 pontos, ou seja, P1 menos P2, e fazendo aqui os cálculos P1 menos P2, terei 0 menos 1, obviamente há de dar menos 1, terei menos 3 quintos menos 0, que há de dar menos 3 quintos, e terei ainda 1 quinto menos 0, que há de dar 1 quinto. Visto ter o vetor, tenho a equação vetorial, né? Tenho um ponto, posso usar um ponto deste com este vetor, vou escrever a equação vetorial. R, então, x, y, z, igual coordenadas de um ponto, vou colocar 1, 0, 0, mais k, e vou introduzir agora as coordenadas do vetor, calculado aqui, ou seja, menos 1, menos 3 quintos e 1 quinto, isto com k pertencente a R. Se quisesse introduzir as equações cartesianas, não há problema, não é? R 2 pontos, então teria x menos a coordenada x de um ponto da reta, poderia ser x menos 1. Cuidado, não é? Cuidado, ok, estamos a falar do vetor, não é? O vetor da reta é este, não é? Ou melhor, sim, o vetor da reta é este, P2, P1, e esta seria então a coordenada do vetor, a primeira, então dividiria aqui pela primeira coordenada do vetor, vocês estão familiarizados com estas equações cartesianas, igual então a y menos a coordenada y do ponto que eu escolhi, que é 0, então não precisamos de colocar nada, a dividir pela segunda coordenada do vetor, que seria então menos 3 quintos, e ainda igual a z menos a cota do ponto que eu estou a trabalhar, ou seja, 0, a dividir pela terceira coordenada do vetor, que seria 1 quinto, e desta forma teríamos as equações cartesianas da reta R. Fico-me então por aqui quanto à estratégia para determinarem reta de interseção de dois planos. Mais uma vez digo, isto é uma forma de fazer isto. Há outras, esta é aquela que eu acho mais segura. Há aquela de manipularem as equações, mas para alguém que esteja verde, né, a aprender isto pela primeira vez, penso que é assim uma forma um bocado confusa. Esta é aquela que eu passo assim numa fase inicial aos meus alunos. Dar um valor a x, achar um ponto da reta, dar outro valor a x, achar outro ponto. Com esses dois pontos, criar um vetor, e depois com o ponto e o vetor conseguimos claramente fazer as equações da reta. Fico-me então por aqui quanto a este vídeo, é sempre um prazer enorme poder ajudar. Um grande abraço a todos. Tchauzinho.